Olá, pessoal! Ótima noite! Ótima quarta-feira para você que está com a gente, coladinho nas ondas da 100.5 FM Líder. Está começando o nosso podcast Garotinho e Você. Para você que está com a gente na 100.5, pode agora também acessar o nosso canal do YouTube e conferir tudo o que vai acontecer hoje aqui nos nossos estúdios. O nosso canal é 100.5 FM Líder. Acesse agora para você assistir o nosso bate-papo, o nosso podcast dessa quarta-feira. Está começando mais um Garotinho e Você. Hoje eu converso com o Dr. Ringson Monteiro de Toledo. Ele que é filho de Antônio Gomes de Toledo e Dona Maria do Socorro Monteiro de Toledo, irmão de Richardson Toledo, casado com Alexandra Alves de Toledo, pai de Marcos Vinícius Alves de Toledo. Ele que é advogado, professor de filosofia, ex-secretário adjunto, também ex-procurador, diácono da Igreja Católica, tem mestrado e pós-graduação em educação, é uma fera, vem se destacando na comunicação, é alguém que a gente tem um imenso carinho, um imenso respeito, e vamos bater esse papo hoje com ele aqui nos estúdios da 100.5 FM Líder. Doutor Ringson, que prazer, querido. Cordial abraço, boa noite. Boa noite, garotinho. Boa noite a você e a todos os que acompanham o podcast aqui. Podcast Garotinho e Você, né? Uma saudação. E estou aqui à disposição de você, dos nossos ouvintes que de repente, porventura, tenham mandado alguma pergunta, alguma coisa do tipo. E uma satisfação muito grande, né? Em meio a tantos nomes, né? Você pincelou ali e eu estou aqui à sua disposição. Isso mesmo. Doutor Ringson, o senhor vem se destacando na comunicação, vem fazendo um trabalho excelente e muito rápido, né? Com poucos anos o senhor hoje é um destaque na comunicação, porque não tem medo de falar, não tem medo de dizer o que pensa, traz toda a sua verdade, autenticidade, é um nome sim na comunicação paraibana. Mas se eu fosse conversar só sobre o Dr. Ringson no programa do Jornal 100.5 Notícias, bastava o pessoal ouvir o Jornal 100.5 Notícias. A gente de casa quer saber quem é o senhor, conhecer um pouquinho mais da sua história, um pouquinho mais do Dr. Ringson Toledo de Monteiro, essa figura. Por isso que eu pergunto, Dr. Ringson, quem é você? Olha, eu sou um curioso, um pensador e ao mesmo tempo um ser humano como qualquer outro, com seus tiques, com suas manias, né? Bom, eu sou natural de João Pessoa, né, na capital. O meu bairro de origem, onde nasci, me criei e tenho as minhas raízes, é o bairro de Cruz das Armas, né? Onde até hoje ainda resido, com a graça de Deus. Ali firmei minhas raízes, minhas amizades e, bom, ponto de vista da minha presença, um bairro periférico com todas as contradições sociais, humanas. Então isso para mim é uma escola, um aprendizado e uma capacidade também de me ofertar a possibilidade de perceber as contradições, né? Que eu acho que muito nos ensina esses espaços urbanos que modificam, né? As gerações que vão, outras que chegam. Então eu sou desse meio e ainda convivo com a graça de Deus. Do ponto de vista da minha profissão, como você já nominou, né, como advogado, e também milito na área da educação, hoje com menos intensidade, né, mas me coloco como alguém que vive essa eterna utopia, né, de acreditar que sempre o mundo pode ser melhor, o mundo pode ser diferente, de que é possível a gente conviver com os diferentes, acreditar em uma causa, defendê-la, ir atrás, persegui-la. Então eu sou essa pessoa, né, normal como qualquer uma, talhado de virtudes, mas também marcado por muitas falhas, né? E estou sempre aprendendo, me reinventando, obviamente que com cautela,
você me fez essas menções, né? Eu agradeço, mas na verdade eu me coloco mais como um curioso na área de comunicação, né? A sua fala, o senhor é um homem então popular, o senhor se considera uma pessoa popular, populista, que está observando as causas. Quando o senhor fala no seu bairro, quando o senhor fala da sua comunidade, quando você diz que tem esse olhar para as coisas, que não tende se acalar com isso, então é isso que se movimenta, é ver o mundo e ter que falar sobre isso? Seria um pouco essa perspectiva, garotinho, mas veja, muito mais do que isso, né? Assim, eu percebo que o meio em que eu me coloco, seja no lugar de onde eu nasci, onde eu me criei e onde eu convivi e aonde hoje eu estou. Porque, por exemplo, onde está a sede dessa rádio hoje é Santa Rita. Santa Rita é uma cidade que não tem diferença nenhuma do ponto de vista do contexto geográfico, social, político do bairro de Cruz das Armas inserido na capital paraibana. Não vejo diferença. Sim. Vejo apenas a localização geográfica. Pronto. Nesse sentido, uma outra realidade me trouxe essa cidade. Por exemplo, a minha esposa, que é daqui, de Santa Rita, a sua família. Eu já tinha uma inserção aqui nessa cidade por conta de minha presença nos movimentos da Igreja Católica, né? Aqui mais precisamente vinha, não com tanta frequência, mas vinha de vez em quando apreciar muito e conviver um pouco na época do padre Josenildo, quando foi vigário aqui da paróquia do Santuário Santa Rita de Cássia. Sim. E depois Deus me deu a graça de a minha esposa ser daqui, né? Do bairro de Tibiri 2. Então isso me fez adentrar aqui em Santa Rita, depois chegar aqui na Rádio 100.5, então eu observando essas realidades, eu me pergunto, por que Deus, ou por que a vida me coloca nesses espaços? Eu acho que é exatamente para dizer isso. Primeiro, para que eu tenha consciência de onde eu vim. Sim. Né? Em que chão eu estou pisando. É aquilo que na ciência a gente chama de lugar de fala. Né? Qual é o meu chão de fala? Qual é o meu lugar de fala? É essa a realidade. É esse povo com quem eu convivo. Você me pergunta, eu me acho um popular, um populista? Eu não sei se essas nomenclaturas seriam as mais corretas. Sim. Eu me acho um com os outros. Tem até uma expressão em latim que diz assim, primus inter pares. O que significa isso? Um entre os outros, talvez um pouco mais velho ou mais novo, entre os iguais. E dentro do que você vê, e dentro do seu chamado, o senhor fala que foi chamado para algumas causas, então. Sim. O senhor vem cumprindo dentro daquilo que você observa, por exemplo, eu fui chamado para a igreja, eu fui chamado para o rádio, eu fui chamado para o direito, eu fui chamado para a família. O senhor vem cumprindo esses pontos? Eu repito, o nosso encontro é um encontro para conversar sobre o senhor, né? Tá certo, eu tudo bem. quero saber sobre o senhor. Vou tentar. O garotinho e você, eu estou com você aqui. Bom, vou tentar responder, porque essa sua pergunta não é nem cutucar a onça com vara curta, é cutucar a onça com vara pesada. Com vara longa. Mas o seu chamado, em resumo, o seu chamado, o senhor vem cumprindo as suas atividades, o seu chamado naquilo que de fato vem sendo atribuído? Olha, eu vou aqui segmentar a resposta. Na área, por exemplo, a minha vocação do ponto de vista profissional, onde foi que primeiramente eu entrei, na área, por exemplo, na área da filosofia. Sim, eu posso dizer que, de certo modo, eu cumpri uma certa etapa dessa vida, quando estava na sala de aula, exercendo a minha atividade como professor, e aqui em Santa Rita eu fui professor de 2 escolas, por exemplo, do Carlos Chagas e do Senec. Né? Como professor, o que é que o senhor acha, então? Vamos lá. Eu acho que cumpri bem a minha missão, não obstante os limites que a atividade docente... eu falei em Senec, quero até mandar um abraço para a professora Josélia, né? A nossa eterna diretora do Senec, com certeza. Que muito me acolheu com carinho. Professor, diretor Charles, que foi diretor do Carlos Chagas na época que trabalhei lá. Como docente e como professor, acho que sim, acho que cumpri a minha missão, um pouco entristecido pelos limites que ainda a estrutura no ensino público nos impõe, lamentavelmente, né? Não obstante os avanços, a compreensão, a cabeça,
a maneira como os alunos também hoje se portam, se reportam, adentram ao contexto da realidade da educação é diferente da nossa época, né? Por incrível que pareça, não sejamos tão velhos, mas é diferente. As mudanças são muito rápidas, a velocidade de informação, o interesse ou desinteresse, e assim, a gente vem de uma realidade que hoje, por exemplo, tenta de certo modo criminalizar, desdenhar as ciências de natureza humana, por exemplo. Sim. Como é o caso da minha disciplina que lecionei como filosofia, né? Muito mal vista por uns, mas é a mãe de todas as ciências. Correto. Né? Então, nessa perspectiva, você prender a concentração. Então, acho que sim, acho que cumpri com os meus limites, com a minha maneira um pouco mais leve também. Gostava muito de dizer em sala de aula que não gostava de avaliar ninguém por nota, por prova. Isso dava um certo relaxamento para uns, alegria para outros e, ao mesmo tempo, tensão. Como advogado, posso dizer que cumpro com um certo limite, porque atuo dentro do direito, obviamente, mas não com aquela sede com que eu me projetava no tempo da universidade, né? Acho que eu confesso que me desencantei um pouco pela realidade jurídica. Olha só. Me desencantei, porque militar hoje como advogado na Paraíba é você matar, não é um coelho, não é um leão não, entre aspas, né? Com todo respeito à proteção da fauna e da flora, no caso da fauna. Mas você ser advogado hoje na Paraíba é você, desculpe até um pouco a minha expressão pesada, é quase que pedir mola para dois. Sério? Sim. Sério? Lamentavelmente, porque vou contextualizar. Mas isso não se generaliza, não é? Não. Há muitos colegas que se destacam. O que eu quero dizer é no seguinte sentido, de você sobreviver da advocacia. Apenas principalmente para quem está iniciando. Para quem né? está iniciando. Hoje, quem não tem uma bagagem, quem não tem uma família com nome. Exatamente, você chegou ao ponto certo. Se você não tiver um pedigree, obviamente que depende muito também da inteligência, sim, da perspicácia, do interesse do advogado, do profissional. Mas é tanto que você vê que muitos colegas que fazem curso na área jurídica, o interesse é o concurso público, por exemplo. É ser abarcado pelo serviço público. Mas o serviço público não abarca todo mundo. É preciso que você tenha um QI, uma inteligência, uma disposição de tempo para estudar muito grande. Enfim, e não abarcando todo mundo, então o que acontece? O que eu vejo em muitos colegas, por exemplo, que concluíram comigo, em outras turmas também, acabam indo para outras áreas da atividade humana, né? Ou empresariado, etc. Quando eu coloco a advocacia como uma coisa de pedir mola para dois, entre aspas, no sentido de que isso é uma expressão popular que diz, né? Claro, quando você, às vezes, quase que... O que é que significa pedir esmola para dois? É bom deixar bem contextualizado isso, que todo mundo hoje é aquela coisa, cria-se uma tempestade em coisa pequena. É porque é aquele tipo de profissão que você, por você mesmo, sozinho, você não consegue sobreviver bem na Paraíba. Ou você se alia a um grande escritório, sim, ou você tem um pedigree, seja um nome, uma família, sou filho do doutor fulano, uma estrutura, sim, ou então pela sua inteligência. Você não acha, perdão, que em todas as profissões não existe isso, essa dificuldade, né? Eu acho ou que algumas sim, outras não. Eu acho, né, que umas com mais intensidade. Né? Por exemplo, na medicina é diferente. Você acho que as profissões na área de saúde, de um modo geral, já diferenciam. Já diferencia, perfeito. Né? Quando você, considerando também um pouco a demanda. Agora, é bem verdade que essa fragmentação, ou essa, digamos assim, essa desconfiguração, entre aspas, um pouco da atividade advocatícia, ela vai muito também, ela tem seu nascedor, ela tem sua origem em outras realidades. A primeira delas é aquela compreensão errônea de achar que advogado é sempre um bicho esperto que ganha muito dinheiro. Não é verdade isso. Segundo, e aqui é uma crítica que faço aos poderes, principalmente o poder judiciário, no qual o advogado milita diretamente. Sim. Que lamentavelmente isso está mais do que dito aí. É só você jogar aí no YouTube aí, práticas, digamos assim, desumanas, desrespeitosas, onde magistrados e promotores, com raríssimas exceções, mas há isso, principalmente em tribunais superiores, praticamente humilham o advogado, né? Porque acha que, primeiro porque do ponto de vista legal não há hierarquia entre juiz, promotor e advogado.
todos fazem parte daquilo que nós chamamos de sistema de justiça. Parece que agora, né, o Tribunal Superior não permite mais a oratória, né? Em alguns casos, a gente vê aí em alguns vídeos que repercutem nas redes sociais, alguns tipos de recursos onde não se admite a sustentação oral de advogados, sim. Mas é porque recentemente houve até uma discussão, um vídeo que viralizou junto ao Tribunal Superior Eleitoral, com o atual ministro Alexandre de Moraes e outros também, dizendo, não, mas é porque nesse tipo de recurso não é cabível sustentação oral de advogados. Eu digo, olha, na verdade a gente tem que entender o seguinte, o advogado, ele é a porta de acesso frontal do cidadão ao poder judiciário. Né? Por isso que eu trazendo a reflexão pelo texto da Constituição, o advogado é essencial à atividade judicante, à atividade da justiça. É quem leva o pobre e o rico a poder oferecer e ofertar o seu contraditório, a sua versão dos fatos. Por isso que de vez em quando eu pego muita discussão no programa de rádio, quando eu estou, porque eu digo, olha, é preciso a gente avaliar com muito cuidado. E esse cuidado que eu coloco é o cuidado de advogado que tenho, de perceber de que levar o contraditório, levar a ampla defesa, levar a versão contrária de quem está sendo acusado. E aí o que acontece? Quando o advogado é tolhido disso aí, pelo próprio poder que devia acolhê-lo, que devia respeitá-lo, né? Você está numa mesa de audiência, por exemplo, o que foi que revelou essa fala do Dr. Hinkson? E aqui todo o advogado que está me ouvindo sabe disso, que eu não estou mentindo. A pandemia revelou muito isso. Basta ver as audiências virtuais, né? Onde promotores de justiça e juízes e ministros de tribunais superiores, com algumas exceções, praticamente execravam o advogado ao vivo e a cores em vídeos. Né? Foi preciso muitas vezes ter que se recorrer à corregedoria para que punisse o juiz, punisse o promotor, enfim, por isso que eu coloco que de certo modo pedir esmola para dois, porque você luta e sobrevive, isso falando apenas daquele que tem um sono apenas de advogar. Essa é mais uma luta sua. Percebe-se que o seu olhar é sempre um olhar para os movimentos do que está acontecendo e fazer essas ponderações, essas colocações. Mais uma vez o senhor falando, a primeira pergunta que eu faço, quem é você respondendo quem é você na própria pergunta. É uma insatisfação dentro do próprio movimento. Sim. Uma insatisfação, um certo deslumbre da profissão, um desencantamento e claro, né? Deixando o senhor um pouco também popular na comunicação, porque é uma fala que traz também uma fala que o senhor luta por uma causa também, não deixa de ser. Embora deixando claro que não deixei de militar como advogado, ainda estou na luta, etc, em exerço, a minha OAB está em dia, a minha anuidade está paga. É bom que se diga isso. Olha, se eu não conhecesse, a primeira pergunta que se faria depois de um comentário desse é: o senhor é candidato a alguma coisa? Todo mundo perguntaria logo isso. Não, claro, é verdade. Tá vendo? Porque o senhor realmente traz uma fala popular. O senhor gosta dos movimentos, o senhor luta pelos movimentos e não se aquieta em ver as coisas não funcionando. É assim? Ponto, parágrafo. Ponto, parágrafo. Porque não é assim com ponto, né? Eu não diria que seria assim. Eu não diria que seria assim. Sim. E uma reticência. Eu diria que é um ponto, parágrafo. Sou um inquieto. Sim. Gosto de perceber os movimentos. Olha aí, então vamos lá. Realidade. O senhor é um homem inquieto. Sou. Agora, estamos chegando à primeira pergunta. Essa palavra inquieto aí, ela é polissêmica. Mas né? continue. O senhor falou. Sou uma pessoa inquieta. Gosto de observar muito os movimentos e a realidade socioeconômica e política do meu país, sim, em que vivo. Sim. Né? E utilizo o espaço de rádio e da fala, que tem a sua verbalização muito boa, pelo menos tem um tentado, sua forma, né, de se colocar muito bem para poder formular ideias. Isso. E com isso vem falando no espaço de rádio. Marcando território, digamos assim. Marcando território, obviamente. E aí reconheço, às vezes um pouco enfático demais, o que leva uns a amar e outros a odiar, outros a criticar, e eu parto do princípio de que isso é muito natural. Eu tenho a compreensão de que a minha presença no programa de rádio, ela é uma presença que cria pessoas que se tornam admiradoras, como também pessoas que se tornam odiosas. Vamos, né, lá. O senhor acha que... Olha, eu estou começando a compreender um pouquinho do senhor. O senhor é um homem que o senhor fala aqui inquieto, dentro dos movimentos, que luta e faz essa observação dos movimentos socioeconômicos, culturais de todo o... E político também, né? Utiliza do espaço do rádio, que foi que surgiu o espaço do rádio, mas isso é tudo para o senhor? O senhor se sente já assim,
o senhor é inquieto, né? O senhor cumpriu já esse papel? Foi aquela nossa primeira pergunta, né? O senhor fala como professor super bem, o senhor fala outros pontos, né, que teve um desencanto, mas o rádio já lhe deu de tudo, ou o espaço que você tem ainda ele é diminuto para o que o senhor ainda pretende falar e se expressar e botar a boca no trombone, como se diz? Olha, eu não sei se você me pergunta assim, já se sente, já está satisfeito? É isso aí? Aí eu preciso devolver com uma inquietação. Você vai dizer que não. Uma inquietação. Claro que, eu vou dizer que ele responder. Claro que o senhor não está satisfeito. Filosoficamente, que o ser humano é sempre um homem em busca de, né? Não estou satisfeito, obviamente, que é sempre algo que eu procuro saciar cotidianamente. Agora, dentro dos meus limites também, dentro da minha compreensão, né? Aí você diz assim, no espaço da comunicação, se eu não estou entendendo errado que você pergunta assim, pois não. É pequeno? Sim. Se o senhor se projetaria, talvez em lançar em outros espaços que... Claro, sim, com certeza, porque se eu estou inquieto, se eu observo, se eu percebo as lacunas, se eu visibilizo que há graves desrespeito às condições humanas e sociais das pessoas, se eu não tenho dinheiro para resolvê-las, nem tenho espaço como decisão de poder para resolvê-las, então eu utilizo o meu espaço como cidadão, minha voz, a minha colaboração nesse espaço de imprensa que Deus me deu a graça de dar. Aí você pergunta, me lançaria em desafios maiores? Com certeza, desde que aparecesse e que eu ponderasse, que eu refletisse, que eu pudesse olhar. Eu confesso ao senhor, por isso que o nosso podcast ele é garotinho em você, e a gente entrar um pouco mais da história. Eu confesso ao senhor, e tenho assim um pouco de certeza que o público de casa também pode concordar com essa minha fala, de que eu estou assim conhecendo um outro personagem a seu respeito. Essa fala sua da inquietude, desses movimentos, dessa busca, dessa fala, tudo isso demonstra um ser humano que não é satisfeito com o país, não. É um ser humano que diga-se passagem, demonstra uma inquietude mesmo. E o senhor traz uma fala de que quer falar ainda mais. Eu posso dizer que essas minhas inquietudes é aquela coisa, né? Quando você, por exemplo, na relação afetiva com o seu par, com o seu cônjuge, o que quer que seja, né? Você esbraveja, você manifesta os seus sentimentos a quem você ama das mais variadas maneiras, né? Quando eu sinto que estou inquieto com determinadas situações, com determinados temas, com determinadas realidades que acontecem no nosso país e no mundo, então eu digo assim, qual é o espaço que eu tenho para me colocar, para me projetar, para marcar o espaço, para denunciar e anunciar. Se é um programa de comunicação, se é um programa de rádio, se é digamos assim, uma live na internet, algo do tipo, então eu digo assim, eu preciso usar esse espaço de forma inteligente, para que eu me coloque, respeitando os contraditórios, respeitando quem pensa diferente, mas sem deixar de me posicionar. Por isso que essa inquietude, ela gera essa necessidade de me colocar, de defender certas bandeiras, porque se assim não faço, é como se eu tivesse com um grito preso na garganta, né? Capaz de dar um problema até interno dentro de mim. Obviamente que se não me dão a oportunidade de falar num programa de rádio ou num podcast ou o que quer que seja, eu procuro fazer o quê? Com os amigos. Perfeito. Aqueles com quem eu converso, perfeito, com quem me pergunta, doutor Rins, qual é a sua opinião sobre isso? E aí é uma forma também que eu tenho pedagogicamente de me manifestar. Perfeito. Eu estou conversando com o doutor Rins Toledo, ele que apresenta o programa Jornal C.5 Notícias com Jaci Mendonça, agora em novo horário, aqui na C.5, de segunda a sexta, das 6 às 9 horas da manhã. Um bate-papo legal, essa figura que vem se destacando. Você que está ouvindo nas ondas da 100.5 FM Líder, pode acessar o nosso canal do YouTube e assistir também ao vivo. 100.5 FM Líder é o nosso canal do YouTube para você assistir ao vivaço. Doutor Ringson, tem aqui um quadro do nosso programa que é o nosso Caça-Palavras. São algumas palavras aqui, essa caixinha, público de casa para ver aqui, ó. Tá vendo? Você pode
tirar aqui para a gente descobrir um pouco mais sobre o senhor. Estamos na primeira pergunta. E ainda. Ainda? Né? Vamos lá, Eita, procura aqui uma palavrinha dessa, vai lá. Vou até virar a cara aqui para não Isso dizer mesmo. para não dizer que eu estou mirando. Excitação. O que é que lhe excita? O que é que lhe acende? Olha, eu acho que pensa numa coisa que Nossa. que me excita, me movimenta, comer. Perfeito. Pensa numa coisa que um gozo que eu tenho é quando eu olho, vamos experimentar aquilo ali, vamos comer aquilo ali, bora. Eu posso dizer que é uma das coisas que mais me provoca, eu gosto. Embora eu vejo o senhor bastante alterado, assim, vamos dizer, essa expressão, quando também é contrariado, isso também lhe excita. Pronto, é porque eu não sei se a resposta seria nessa linha. Eu não vejo resposta errada, doutor. Até porque eu quero saber um pouco da sua história. Não tem resposta errada. De fato, eu tenho um temperamento. Eu acho muito bonito as pessoas que são, digamos assim, temperáveis, Sim. São quietas, são aquela pessoa quase que num ascese, numa capacidade de se elevar espiritualmente, onde você está ali instigando você e sua mãe, sua família, e você não está nem aí. Será que não está nem aí? Tem pessoas que são assim, né? Será? Tem, claro será que não tem. Está estourando por dentro, não? Tem. Se bem que por dentro eu acho que é mandando ir para todos aqueles lugares que eu não vou dizer aqui. Ai, meu Deus. Tem gente que é assim, Sim, não é? sim. E aí tem gente que é fria e calculista também. Também tem isso também. Você está me esculhambando aqui, beleza, eu estou olhando para você. Deixa estar que você vai me pagar. Eu não, eu sou de fato do momento, principalmente quando as discussões ou as temáticas elas circulam em torno de certas temáticas, de certos fatos. E aqui posso exemplificar de forma muito clara o que vivi nesta rádio, né, em 2020, no programa de Jaci Mendonça, do qual quero mandar aqui um abração para esse meu irmão querido, né, que depois vou falar mais sobre ele, do carinho e da gratidão que tenho. 2020, pandemia. Uma das minhas brigas aqui, quase que diárias, quando nós estávamos no auge da pandemia, que vínhamos fazer o programa aqui todos de máscara, com medo de passar um para o outro. E aí eu via pessoas que entravam ao vivo, até mesmo o próprio Jaci, que até hoje eu brinco com ele em relação a isso, defendendo cloroquina como medicamento para se vencer a Covid, num estágio... Ele já Sim, claro, ele e outros ouvintes que entravam ao vivo, diziam, é porque o senhor é um petista, não sei o quê, mas é porque juntava-se ele, o meu querido amigo Adriano Souza, do que também quero mandar um abraço, e outros ouvintes, que eu estou apenas citando um exemplo, porque você me provocou, digamos assim, eu já percebi que o senhor não gosta de ser contrariado, de fato, não gosto. Até deveria aprender mais a ser contrariado e a tratar com um certo equilíbrio, mas quando são situações que extremamente você percebe que a pessoa está sendo ali embevecida por fake news, por ideologias, por aquilo que em outros termos, não dá para se calar. Aí não dá, quando não, você é adepto do terraplanismo, né? Que achar que lá depois do mar tem um precipício que você vai se atirar e cair lá embaixo. Sim. Eu ouvindo aquilo ali, eu estando num programa de rádio com um microfone e não me colocar favoravelmente a ciência, aquilo que é consenso na comunidade internacional, como citei o exemplo aqui, por exemplo, da pandemia, nos seus primeiros meses de início, pegando o Brasil de forma de surpresa, onde nem a comunidade científica tinha ainda em torno de si a compreensão nem do início da confecção das vacinas, e você via pessoas de forma irresponsável dizer que cloroquina e ivermectina eram medicamentos que estavam sendo usados, e pessoas gravando vídeo na internet, cara. Olha só. Né? E aí, às vezes, entrava no programa, eu vinha fora do ar, e ele, olha aqui, tá vendo? Não, esse médico, não sei, rapaz, pelo amor de Deus, isso aí me deixava fora de série, porque... e hoje se comprova, né, por A mais B, que pessoas que tomaram de forma desarrazoada esse medicamento, que é a cloroquina, que é usada para outras finalidades, parece que, se eu não me engano, para o controle da malária, eu acho que é isso, enfim... causa arritmia cardíaca em pessoas que tomaram de forma
Ou pessoas que tomaram ivermectina, que é um vermífugo, se eu não me engano. Sim, sim. Né? É. Tomaram como quem toma vitamina C, hoje estão com problemas estomacais sérios. Né? Porque naquela época tomava quase que diariamente. Enfim. Se dando um exemplo, isso me indigna. E aí eu disse, não, meu irmão, se eu me calar diante disso aqui, é o pecado que eu levo para o céu ou para outro canto, onde Deus mandar. Vamos escolher outra palavrinha aqui do nosso caça-palavra. Vamos lá. Vamos ver aqui. Doutor Ringso Toledo, ao vivo aqui nos estúdios. Eita, do nosso Jesus, podcast. tá botando na parede mesmo. Olha que bacana. Empatia. Olha, a minha empatia é por todos aqueles e aquelas que lutam pelo bem comum, pela justiça social, né? Pelo bem das pessoas, pela igualdade de condições, pela igualdade de ascensão social, né? Isso me gera uma empatia muito grande. Pessoas que são capazes de respeitar o diferente, aquele que religiosamente não reza na tua cartilha, aquele que sob a orientação sexual não é a mesma da sua, a cor da pele não é a mesma da sua, mas consegue sentar numa mesa de bar e dialogar, conversar, bater um papo. Eu, por esses dias, inclusive, vi uma frase que eu acho que viralizou aí nas redes sociais, que parece uma frasezinha boba de efeito internetico, mas como tem um peso, principalmente para o contexto que nós ouvimos hoje. Eu acho que a frase diz mais ou menos isso. 2 bêbados são capazes de se reconciliar tomando cerveja num bar, mas 2 católicos são capazes de manter a ira um do outro segurando o terço na mão. Olha só. Né? Eu até diria, estendo, 2 católicos com o texto na mão e 2 protestantes com a Bíblia debaixo do braço. São capazes de se odiar um com o outro. Ou 2 religiosos. 2 religiosos, de acordo, né? com o seu artefato religioso. 2 religiosos, seja, porque né? o que mais se vê é isso. Como né? eu vi verdade nessa frase, É cara. verdade. Quer dizer, 2 pessoas são capazes de, numa mesa de bar, tomando uma cerveja, não sóbrio, não sóbrio, sóbrio, mas dizer, cara, tu és um sacana, tu falasse aquilo comigo, eu fiquei puto contigo, mas tu é um cabo há 10 anos. E bicho. dali se abraça, né? Se abraça, dá um choram, beijo, né? Choram, no outro dia. É. Rapaz, você não sabe como me fez bem conversar aquilo contigo ontem. Eu dormi bem, joguei também disse um bocado de desaforo a você, mas pelo menos a gente saiu dali bem. Quantas verdades há nisso, né? Então, isso é o que me excita, é ver um mundo onde as pessoas estão bem, coletivamente conseguem conviver. Não significa dizer que não deva haver conflitos. Sim. Eu sou daquela tese, por exemplo, casamento onde não tem conflito, alguma coisa está errado. Tem que ter conflito. Eu acho que o conflito é importante, o conflito engrandece. Mas aí a capacidade que um e um outro tem de frear os impulsos. Dizer, peraí, a discussão aqui está pesada, eu tenho que parar por aqui. Mulher, vamos dormir, amanhã a gente conversa. Entende? Porque se não tiver o conflito, se algo ali diferentemente não está se batendo, aí é que eu acho que a coisa está errada. Então, algo que me excita é o bem comum, é as pessoas estarem bem, conviver com os diferentes. Ok, doutor Ringso Toledo, quem não é você? Rapaz, eu não sou uma pessoa de 2 caras. Não sou uma pessoa falsa. Não sou uma pessoa dissimulada. Não tenho dentro de mim o desejo de estar aqui contigo. Por isso que às vezes em certas reuniões de grupos que eu participo, por exemplo, seja no ambiente religioso ou no ambiente profissional, às vezes um ou outro diz assim, rapaz, esse cara é chato demais, né? Porque eu não sei me aliar ao espírito de lagartixa. O que é o espírito de lagartixa? É o espírito que eu até apelidei no programa de ontem de Jaci Mendonça, que muitos políticos têm, principalmente os que se elegem para o legislativo, como aqui em Santa Rita, em Bahia, na Câmara Federal, na Assembleia Estadual, que são aqueles que vivem sempre no efeito lagartixa para o chefe do executivo de plantão. Então, na minha convivência humana, o que eu não sou, 2 caras, dissimulado, ou é cara ou coroa, ou é carne ou é peixe. A tese de ser o tico-tico no fubá não entra na minha filosofia de vida. Então, se eu estou numa reunião para discutir uma temática, uma situação, eu percebendo as contrariedades ou as contradições, eu olho para a sua cara e digo, meu irmão, olha, acho que por aqui está, assim, vamos fazer uma avaliação sobre o evento tal que nós fizemos aqui na empresa. Não, foi tudo muito ótimo, Ave Maria, foi bom demais, o senhor estava muito inspirado.
Não, vai ter sempre alguma coisa que eu vou perceber, que eu vou dizer, olha, de fato, comungo com o pensamento da maioria, mas acho que é preciso melhorar isso aqui. O que o público diz a respeito desse seu comportamento, doutor Ringson? Isso até hoje, isso gerou o que para o senhor? Para o senhor repetir o movimento, acredito que gerou algo positivo, ou não? Ou porque é da sua essência mesmo? O que é que você tem a dizer a respeito? Olha, eu tô em rádio assim, eu cresci ouvindo Luiz Otávio, né? Luiz Otávio de Amorim, do qual aquela frase que ele mais dizia, o que me lasca é a minha memória. Sim, né? sim. Então, cresci com meu avô escutando Luiz Otávio, então gostei muito de ouvir política no rádio. E aí o que acontece? Vindo para um programa de rádio de projeção aqui na 100.5 no horário nobre, a gente tem uma amplitude de públicos, inclusive pessoas dos mais altos cargos que nos escutam, as pessoas mais simples, as pessoas do cotidiano. Aí você me pergunta, o que é que eu tenho ouvido? Eu tenho ouvido aquilo que é a ponderação normal de todo ser humano, né? Porém, acho que em relação a mim há muita verdade das pessoas que me abordam, né? Há aqueles que chegam para os meus colegas de rádio e dizem, rapaz, onde foi que tu fosse arrumar aquele advogado petista para trabalhar no teu programa? Onde foi que tu fosse arrumar aquele advogado, falam para o Jaci Mendonça, né? Aquele comunista, aquele cara que só fala, só defende bandido, só defende isso e aquilo outro. Essas são as vozes que eu respeito e que provavelmente se insatisfazem com alguma posição minha, Sim. mas que faz parte do espectro democrático. Muito embora esses que falam isso são os que defendem ditadura, viu? Abre aspas e fecha aspas. E né? dentro dos movimentos, da família, dos movimentos de trabalho, essa mesma esse mesmo personagem, nessa autenticidade, dessa forma em que é de falar, isso vem gerando o quê? Isso vem gerando acenos muito positivos. Sim. Né? Primeiro de pessoas que se identificam com as minhas falas, mas dizer, eu nunca que ligo para o rádio para me identificar e dizer que a sua fala está correta, porque aí eu vou me expor. Sim. E aí fulano, Beltrano, meu chefe, não sei quem, o meu pastor, o meu padre, o meu líder religioso vai saber a minha opinião sobre esse tema. Mas aquela fala que o senhor fez, eu me contemplei nela. Eu disse, mas rapaz, logo você, que aparenta ser uma pessoa tão puritana. Em algum momento da sua vida, você teve que calar e não falar. E o que isso gerou em você? Não, acho que não houve esse momento. Eu tenho convicção de que esses anos que estou aqui no programa, houve momentos em que eu tive que ponderar a minha fala. Embora essa ponderação não tenha... Porque assim, há um momento... Eu pergunto não só no rádio, eu falo no geral. Na vida de um modo geral, concordo. Nas relações humanas, etc. Sim. Há momentos em que... tem um pensamento na vida religiosa, até com base bíblica também, que diz o seguinte: nem toda verdade que você acredita precisa ser manifestada. Sim. Né? Ou até mesmo, é Jesus quem diz isso, né? Quando quiseres corrigir teu irmão, chama-os num canto, etc. Corrige-o em particular, e se não der certo, leva-o à igreja, etc. Então, comigo a filosofia é essa. Eu entendo que há momentos... Eu não consigo ver momentos em que eu tive que me calar. Houve momentos em que eu compreendi que foi preciso eu diminuir um pouco ou o tom da minha voz, ou diminuir um pouco a intensidade da minha colocação, em detrimento do respeito aos diferentes, né? Houve momentos em que eu percebi, em que eu me silenciei para dizer depois. Sim. E aí depois eu disse. Sim. Tá lembrado do que falávamos naquela época? Olha como hoje se concretizou. Então, graças a Deus, eu não encontro em nenhum momento um momento exato em que eu digo, rapaz, eu me calei naquela hora, hoje eu me arrependo amargamente. Pelo menos até aqui não. Mas em diversos momentos eu tive que me conter, me ponderar, olhar para mim mesmo e peraí. Eu acho que, ou simplesmente olhar e dizer, não, hoje não é dia de me opinar sobre nada aqui, de eu opinar sobre nada. É apenas de ouvir ou de concordar e até mesmo entrar na brincadeira. Quando eu vejo que a conversa descamba para uma piada, uma coisa, então sabe a coisa, eu vou entrar aqui também, que é para não ficar transparecendo que eu quero ser o dono da verdade, ou que eu quero achar que a minha verdade é que tem que ser imposta, né? Então, nunca me senti tolhido, mas me senti no dever, em alguns momentos,
de dizer, bom, eu acho que esse aqui não é o momento de falar muita coisa. Sim, sim. Então vou parar por aqui e vou continuar a conversa de outra maneira. Muito bom. Vamos escolher mais 2 palavras aqui do nosso Caça-Palavras, Dr. Ringos, para a gente facilitar, abrir mais. Apesar que a sua fala traz sim uma fala também de autenticidade em tudo que a gente vem perguntando aqui. E o pessoal de casa, acredito, está gostando muito desse nosso bate-papo, do nosso podcast. Vamos lá, ele puxou aqui essa palavra, adoração. O que é que eu adoro? Vamos para a terra, vamos para o chão, vamos para a terra. Não vamos para... o transcendente, né? O transcendente, claro. É Deus, né? Obviamente. Né? O Pai Celestial. Claro. Vamos para a terra. Adoração. O que é que o Dr. Ringso adora aqui na terra? Algo que é fundamental. Olha, eu digo que a gente, quando constitui uma família, a gente é o antes e o depois, né? Verdade. E principalmente quando a gente tem a graça de ser pai, não é? Então, o que é que eu adoro, entre aspas, é a minha família. A família. Né? É a minha esposa, é o meu filho, são a grata alegria de ainda ter meus pais vivos, né, próximos de mim, meu irmão, enfim, é o meu núcleo familiar, porque é ali que eu descanso, eles me conhecem na intimidade, sabem dos meus limites, enfim, a mulher que Deus me deu, eu digo que ela não é uma mulher, ela é a super mulher, sabe? Olha só. Eu preciso fazer essa declaração pública aqui, à minha esposa, ao meu filho, enfim, eu acho que é o meu núcleo familiar, aquele espaço que eu me deleito, que eu descanso, que eu não preciso estar ali sob o véu de um momento religioso ou de uma discussão política. É um momento também onde a gente tem as tensões nossas, sim, mas a gente se perdoa, a gente se ama, né? Então hoje é a minha família. Eu não titubeio em dizer isso. É o meu espaço familiar, é o meu ambiente sagrado. E eu procuro zelar muito por isso, sabe, garotinho? Porque, por exemplo, na vida familiar nós temos momentos tensos, né? Mas nada que a nossa filosofia é como diz eu acho que é a carta de Pedro que diz isso lá na Sagrada Escritura, que o sol não se ponha sobre o vosso ressentimento, né? Sim. Então, se há uma diferença, se há uma barreira que se cria ali no núcleo familiar por diversas situações, nada que no mesmo dia ou de repente no dia seguinte o perdão, o diálogo, a capacidade de olhar no olho e entender se foi eu que errei ou se foi o outro, para que a gente continue essa vida da gente com prazer, né, cara? Porque Perfeito. Se o ambiente familiar da gente não for um ambiente gostoso, Verdade, difícil, é difícil. Então é a minha família. Vamos escolher mais uma palavrinha aqui. Mais uma palavra, doutor Ringos. Procura aqui, por favor, vá. Não, vamos aqui. Vamos lá. Que diversão. Rapaz, olha, a minha diversão... De um ponto para outro, né? De adoração para diversão. Pensa numa coisa que eu gosto, é dormir. Perfeito. Eu gosto de dormir, de descansar, de deitar numa rede e ficar ali ouvindo uma musicazinha. Hoje tem um YouTube que ajuda a gente a navegar em músicas do passado, sejam religiosas ou não, e pronto, né? Outra coisa que também que eu tenho muito prazer de fazer e gosto é de viajar, né? Com a minha família. Sim. Né? Viajar porque eu não sei, pode ser até que seja um problema, mas eu não acho que é um problema. Eu não sei estar fora do estado se não estiver próximo da minha esposa ou do meu filho, né? Se é uma viagem de trabalho ou uma viagem religiosa para alguma atividade de religião, de igreja ou de trabalho, se eu for, eu me inquieto, porque não tenho ao meu lado a minha esposa, não tenho do meu lado meu filho, até para comer, né? Quando eu como só num restaurante, eu lembro deles perto de mim. Perfeito. Enfim, eu não me satisfaço se não tiver. Então, diversão e dormir, quando eu posso, obviamente. Isso, estamos conversando com o Dr. Ringos Toledo aqui, nas ondas da 100.5 FM Líder, o nosso podcast Garotinho Você, pela 100.5. Acesse o nosso canal do YouTube, 100.5 a FM Líder. Mandar aqui um forte abraço para o nosso patrocínio, Engenho do Forró, Dona Estefânia Maroja, Raquel Maroja, aquele abraço para vocês aí na Fazenda Engenho do Meio. Receba o nosso carinho, nosso respeito, nosso abraço fraterno, tá certo? Doutor Ringson, quem melhor
falaria do senhor? Quem melhor falaria do senhor? Olha, Hoje. Eu não diria que seria difícil, mas eu acho que é quem convive comigo 24 horas. Seria minha esposa. Sua esposa. É quem melhor me definiria. Mas ela falaria mesmo? Falaria, com certeza falaria. Porque esse nosso quadro aqui do programa, a gente ligaria para essa pessoa fazer essa pergunta, né? Era. Só que devido ao horário, né? A gente não deu para fazer da forma que tinha que ser, de fato, fazer a ligação para a pessoa. Mas eu tenho certeza, ela seria a pessoa que se a gente ligasse agora. Com certeza. Dona Alexandra Alves de Toledo. Isso. O que é que a senhora fala sobre Ringson Monteiro de Toledo? Ela falaria bem? Falaria e seria sincera, viu? Seria sincera, porque isso é uma marca dela. Olha aí, ó. Ela falaria até assim coisas que eu não me sentiria desabonado nem inquieto, não. Mas ela porque assim, por exemplo, eu dentro de casa às vezes me impacientizo com muitas coisas, né? Às vezes tem algumas coisas que me tiram do prumo. Eu gosto das coisas às vezes muito arrumada, muito organizada. Não gosto de barulho, não gosto de muita zoada, né? E ela vai fazendo assim, ajeitando tudo isso para ficar o ambiente da forma que o senhor. Porque e também, mas ao mesmo tempo não gosto também de perfeccionismo. Sim. E como ela é muito limpa, ela é muito perfeccionista, ela é organizada, elevada à quinta potência, como diz na matemática. Então, às vezes a gente entra em conflito um pouco nisso. As mulheres, pelo amor de Deus, já vai varrer a casa de novo. Meu filho precisa, porque olha a quantidade de poeira que tem uma mulher, tu já vai varrer esse ontem. Aí, enfim, aí acaba que. É por isso que eu digo, ela com certeza falaria melhor de você. Conheceria você. Conhece a minha alma. A sua alma. E eu acho que a conheço também por dentro. Conheço tanto por dentro que quando meu filho Doutor nasceu. Ringson, é fácil chegar a esse ponto? Ou requer uma certa habilidade, um certo esforço? Ou porque você já estava escrito, coisa e tal, dentro do campo da filosofia, já existia aí um encontro das almas gêmeas? Ou no campo mesmo das relações? Tem que ter um esforço para isso acontecer, tem que ter uma certa dinâmica, um certo... Você pergunta em que? Na profissão? Para você chegar onde chegou, ao ponto de dizer que sua esposa lhe conhece, que ela lhe conhece, que você conhece ela, que vocês estão super bem. Isso é no campo, o senhor atribui isso ao campo da filosofia, repetindo. São almas que se encontraram ou o campo mesmo da dinâmica social, do esforço, da luta mesmo, da convivência? Eu penso que... Ou as duas coisas? Eu acho que as duas coisas na medida das suas proporções. Sim. Né? Não sei tanto se a filosofia ajudou em alguma coisa, penso que mais na percepção de perceber que o outro é sempre um ser em construção, é sempre um ser inquieto, e eu percebo isso também nela. Mas assim, eu como sou uma pessoa de vertente cristã, né, e creio firmemente nisso, acho que eu brinco com ela, que eu digo assim: olha, minha filha, Deus preparou você para mim antes de eu lhe conhecer. Eu brinco com ela nesse sentido, né? Porque assim, eu acho até que pode parecer até um pouco cafona estar dizendo isso, numa sociedade que descartaliza as relações, onde as relações duradouras elas parecem não ter muito sentido nos dias de hoje, né? Por conta de tantas traições, por causa de tantas dificuldades, tantas fragilidades nas relações humanas. Mas você pergunta assim: como foi que você chegou a isso? Eu não digo como foi que eu cheguei, eu digo que estou chegando todos os dias. Perfeito. Todos os dias eu chego. É como um processo de conversão, né? O que é a conversão na perspectiva cristã? Não é você mudar de igreja. A conversão é um processo diário e cotidiano que você vai fazendo, levando uma queda aqui e levantando lá na frente. Então, na minha relação com minha esposa, por isso que eu digo a ela que ela me conhece, por que a gente sente, por que eu tenho um prazer em dizer isso em público, num programa desse como um podcast? Ou para estimular aqueles que nos escutam, pode até ser que seja, para quem esteja também em vias de casar, de constituir uma vida matrimonial, com quem quer que seja, viu? Com quem quer que seja, sem preconceito nenhum aqui do ponto de vista de sexualidade, meu nenhum, mas apenas para dizer que eu não digo que o que é que fez chegar, está chegando, todo dia chega, né? Todo dia se completa. E repito, como a gente tem a fé cristã como base, como é o meu caso,
eu digo que só vai se completar um dia quando a gente for tudo em todos junto de Deus, né? Vendo, contemplando, como diz o Salmo, face a face, é que isso vai se completar. Agora, não sei se lá, pelo que diz a Escritura, não, mas pelo menos aqui embaixo eu digo que é um esforço diário, cotidiano. Às vezes, e faço um testemunho público aqui, né? Já vou com 15 anos de casado, né? Para alguns pode parecer pouco, mas para outros, sem um mínimo de arrependimento de quando disse sim, de quando me aproxeguei da minha esposa e resolvemos constituir uma família, e milimetricamente sem nenhum arrependimento cotidiano, né? E tudo que estamos conquistando, seja do ponto de vista material ou da intimidade entre a gente, da confiança. Por exemplo, lá em casa nós não temos o meu, teu. Nós temos o nosso. Ela sabe quanto eu ganho, eu sei quanto é que ela ganha. Nós colocamos tudo em comum. O que a gente vai gastar, a gente diz, minha filha, ela disse, meu filho, o que é que tu acha da gente comprar isso? O cartão tem condições, como é que está o limite do cartão? Disse, minha filha, eu acho melhor a gente comprar à vista. Olha o preço disso aqui, etc. Nada, não tem o meu, teu lá em casa. Perfeito. É tudo colocado em comum. Perfeito. Né? E acho que isso é uma dádiva que Deus me dá. O senhor traz também um pouco lá no começo, né? Essa inquietude, esse homem-família. Eu sou realmente agora, já no finalzinho aqui do nosso bate-papo, reforça a fala também, trazendo um pouco dessa família. Porque é a base, né? É a base de qualquer pessoa humana. Independentemente, quero deixar muito claro aqui, viu? Embora tenha uma filosofia, pertence a uma comunidade cristã, mas eu respeito todas as constituições familiares que são formadas. Perfeito. Seja a família de pai e filho, ou só pai e só filho, só mãe ou só filho, porque eu tenho que compreender também as realidades familiares que hoje existem na sociedade. Perfeito. Né? Eu coloco, não quero aqui ser xiita e nada, né? Mas respeitando todas e agradecendo a Deus pela que Ele me deu. Muito bom. Dr. Ringsu, o que você deixou de fazer? Rapaz, o que é que eu deixei de fazer? Eu acho que meu doutorado, que ainda pretendo fazer. Perfeito. Na área do direito, né? Ou da educação. Ainda estou para burilar um pouco essa perspectiva. Apenas então somente isso, não é? Não, eu sou uma pessoa, sabe, garotinho, que eu não tenho grandes ambições financeiras, grandes ambições, enfim, de ganhar, de estar rico, de estar com isso, com aquilo outro, porque eu não vejo o futuro, esse modelo, essa realidade intrapsíquica que se introjetou na nossa consciência coletiva, principalmente por força do sistema econômico que desde o século XVIII, XIX vivemos, né? Que o capitalismo, de certo modo, introjeta na consciência das pessoas de que você é um ser que tem que construir, tem que acumular, tem que acumular, tem que acumular. Eu não me projeto nessa perspectiva, né? Não me reconheço dentro dela. Então, assim, não tenho grandes ambições financeiras, nem patrimoniais. Por isso que eu acho que até uma pergunta assim, o que é que eu não fiz? Eu digo assim, eu prefiro dizer o que é que eu ainda estou fazendo, né? E seria em outras entrevistas, né? Assim, alguns colegas falaram que estudou muito, deixou de curtir mais a família. Políticos falaram isso também, que esse contato social, esse contato com a política, viagens, deixou de ter esse contato com a família. Comigo eu não tenho esses traumas assim, porque eu sempre fui muito adulto antes da minha mas às vezes não é uma questão de força mesmo da realidade. É lógico, mas assim, não me arrependo. Um cantor, por exemplo, que ele tem que viajar, fazer 25 caminhoneiro shows, que tem que 25 shows no mês e aí, né? Queria estar em casa. Então tem coisas assim que às vezes a gente deixou de fazer e que voltaria atrás. Não, comigo é só o doutorado mesmo. Que vai chegar. Vai chegar, se Deus quiser. E o que você não faria mais, Dr. Ringsu? Rapaz, o que eu não faria mais? Não tenho isso na minha mente momentaneamente para dizer não, porque acho que tudo que fiz até aqui fiz com bastante convicção. O curso de Direito? Não faria mais?
Não faria. Acho que faria. Faria? Faria, mesmo. Ou faria outro? Eu faria mais um outro. Que inclusive ainda é um então desejo. Deixou de fazer alguma coisa? Um outro curso? Pode ser que seja a pergunta anterior. Eu tenho ainda o desejo de fazer uma graduação em psicologia, né? Então, deixou de fazer. Não um novo curso, um doutorado, um novo curso. Mas é porque essa paixão pela psicologia é coisa mais recente. Sim. Né? Por isso que eu não incluí no que deixei de fazer. Porque se tivesse sido lá no passado, então, agora. Eu teria ponderado, talvez seria agora. Seria o agora, entendeu? Uma coisa mais da minha velhice para frente. Eu vou acrescentar essa pergunta aqui no presente também. Pois é. Importante. É que a gente vai se transformando. Daqui para frente. Daqui para frente. O que é que eu penso? Daqui para frente, aí eu penso em fazer a minha graduação em psicologia, em conhecer a mente humana, sim, né? Sim. Em conhecer esse mal ou esse bem do nosso mundo atual. O que não faria mais? O que é que eu não faria mais? Foi essa, né? Eu confesso a você que eu não tenho assim objetivamente na minha cabeça. Não lembra também, talvez alguma talvez coisa... não me lembre. Talvez o que eu não faria. É que eu preciso confessar, né? Já que é um porque é tão abrangente, né? Pode ser qualquer campo, pode ser qualquer por exemplo, coisa, né? eu sempre. É muito abrangente, não existe resposta errada. Eu até brinco com a minha esposa, que ela inclusive tem conhecimento disso. O que é que eu não faria? Eu não entraria em certos relacionamentos afetivos muito pegajosos. Pronto. Eu tive uma namorada que eu comecei a namorar com ela muito jovem, né? No início dos meus 17, 18 anos. E ela também muito jovem. Eu, como disse a você, sempre fui um adulto sendo criança. Minha cabeça de velho, embora sendo jovem. Ela muito jovem. E todas as minhas namoradas que tive antes da minha esposa, é uma característica que eu não sei se isso é de mim ou se isso é delas. Todas elas ficaram assim muito apegadas comigo. Sim. De uma forma que pra gente acabar o relacionamento, quando eu dizia, olha, não dá mais, eu acho que não tem mais química entre a gente, sempre era um problema. Nossa. Da parte delas. Não, você não acabe não, porque se você acabar comigo também com outra, você não fica, não sei. Então vai terminar, eu só deixando aí, né, as mulheres em casa que estão solteiras. Aí eu digo assim, teve um que foi muito problemático, que eu disse, meu Deus do céu, olha, se você me deixar, eu vou me matar, vou tirar minha vida, eu sei que isso não é minha filha, pelo amor de Deus. Dona Alexandra Alves de Toledo, esse homem então é um encanto, viu? Ele é não. Dona Alexandra, esse homem é um encanto. Não, mas ela sabe disso que eu já partilhei isso com ela. Ai, doutor então, Rickson, se fosse para dizer assim, o que era que eu não faria, era me apegar muito jovem num relacionamento assim, de uma forma que você cria uma química, uma proximidade que para desgarrar e dizer não, eu não sei, tem pessoas que acabam o relacionamento muito rápido. Eu confesso que teve uns mais complicados. Rickson, como passou? Quando começa a ficar bom, né, o nosso bate-papo, a gente se solta mesmo para conversar bem à vontade, né? O tempo passou rápido. Eu que agradeço, eu confesso ao senhor lá no início, confesso agora mais uma vez que eu tenho uma nova imagem a seu respeito, dessa figura, já tenho uma grande admiração para o senhor. Obrigado. Não resta dúvida, o senhor sabe disso, e agora que eu passo a admirar ainda mais o senhor, esse homem família, esse homem inquieto, esse homem popular, esse homem que observa, esse homem que fala, que traz autenticidade, né? Eu acho que pelo menos foi isso que ficou para mim. E o público de casa, tenho certeza que também conheceu um pouco mais da sua história, um pouco mais da sua trajetória, um pouco mais desse personagem que é Dr. Rickson Toledo. Eu agradeço muito a sua vinda aqui no nosso podcast Garotinho Você, Dr. Rickson. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado, garotinho. Eu só queria que você me permitisse fazer alguns agradecimentos, né? Porque você me fala assim de alguém que está dentro de rádio, de sistema de comunicação, e eu preciso fazer justiça, né? Primeiro que eu comecei em rádio, participando de programa de rádio em 2010, no programa Linha Direta com o nosso amigo Tony Show, né? Eu participei do programa Linha Direta com ele, e se ele estiver ouvindo, ele vai se lembrar disso. Ele é natural lá do meu bairro, né? E, enfim, nós Você fazia João Pessoa então com ele? Isso, eu trabalhava no IFAEP, né? Que é ali próximo ao sistema de comunicação, e na hora do almoço, eu deixava de almoçar para participar do Linha Direta. Era eu, ele e Judivan Gomes. Olha, foi uma experiência muito boa. Na época nós entrevistamos Ricardo Coutinho, Refraim Moraes, Cássio Cunha Lima. Era na época da campanha para governador, aquela primeira que Ricardo se candidatou. E Tony Show me deu uma missão. Disse, olha, você vai agendar a entrevista
Só não consegui com o Zé Maranhão, mas todos os candidatos a governador e a prefeito e a senador, nós entrevistamos. Então, um abraço ao Tony. E, obviamente, anos depois eu saí, porque eu fui fazer meu curso de Direito, né? Eu disse, não vou deixar de estudar para ficar em rádio. Até Tony propôs que eu continuasse, etc. Eu disse, não, Tony, eu vou estudar. Eu estava começando minha graduação em Direito. E depois, em 2016, a grata satisfação... E aqui eu não cuspo no prato que como, né? Como diz essa filosofia comum entre a gente. Ao meu querido amigo, irmão Jaci da Silva Mendonça, né? Quero fazer essa menção aqui ao nome dele, que desde 2016 me abre espaço no programa dele. Nós eventualmente nos encontramos em João Pessoa. Ele é muito amigo do meu sogro, né? O meu sogro e a minha sogra são muito conhecidos aqui em Tibiri 2. Meu sogro é o Félix da Seresta, que muitos anos teve Seresta em Tibiri 2, né? Sim. E minha sogra, dona Edna, sim, que foi diretora há muitos anos do Luiz Azevedo. Então eles são amigos, a Félix e seu Jaci são amigos, e através deles nós nos conhecemos. Ele me chamou para participar do programa dele aqui, porque ele estava se candidatando a vereador. Jaci Mendonça, em 2016, teve que se afastar, e eu fiquei aqui com o Janduí Mendonça e continuamos, e firmamos essa amizade, ele, Adriano, e tantos, o Aloysio Alves, tantos outros que passam e passaram aqui na bancada. Então quero tributar também a ele o meu agradecimento pelo espaço que ele me concede no programa dele, a Raquel Maroja, né, que é dona Estefânia Maroja, a rádio é deles. Acho que até se pergunta, quem é esse camarada? Não foi Jaci for arrumar esse doido. Esse cara, pelo amor de Deus, Jaci, esse cara está falando muita besteira. Eu tô brincadeira. Mas eu quero tributar também a elas o meu agradecimento, a minha gratidão por estar aqui no sistema. E a você, né, que é um dos nossos presidentes aqui da rádio, que nos acolhe e que nos recebe. A Arlete, que está aqui, a Gledson. Eu tenho que fazer menção a isso, porque eu volto ao que falei no início do nosso programa. Eu tenho que olhar o chão que eu piso, a realidade que eu piso. E a realidade hoje é essa. Esses são os irmãos e amigos que me acolhem e que me fizeram até você me chamar para um podcast para estar aqui batendo esse papo com você. Então que Deus abençoe a todos e vamos para frente, com a graça de Deus. Vamos para frente. Pessoal, foi ótimo. Conversamos hoje com o Dr. Ringson Monteiro de Toledo, aqui no nosso podcast Garotinho e Você, nessa quarta-feira abençoada, linda, maravilhosa. A gente volta na próxima quarta-feira. Foi um bate-papo extraordinário, eu adorei. Saio daqui muito feliz em mais uma noite completa, com muito bate-papo, muito conhecimento, muita troca. Foi uma noite espetacular. Recebo nosso carinho Dr. Ringson mais uma vez. Obrigado. Segue aí a programação da 100.5, a FM Líder. Um forte abraço. Próxima quarta-feira tem mais convidados aqui no nosso Garotinho e Você. Um abraço, pessoal.